E hoje eu vou falar para você quais são os 5 remédios que você deve pensar 2 vezes antes de tomar. É muito importante você estar muito atento a este vídeo hoje, porque existe muita gente tomando muito remédio e esses remédios fazendo efeitos colaterais que a pessoa nem imagina. Existem pessoas que tomam medicações passadas por médicos, né, e precisam tomar. E tem que tomar todo dia mesmo, muitas vezes. E existe gente que toma remédio todo dia, a pessoa sozinha, por conta própria, comprando na farmácia. Então você precisa estar atento a isso. Eu quero que você agora, primeira coisa que você tem que fazer é dar o like no nosso vídeo, né? Seja muito bem-vindo. Então a primeira coisa que eu quero que você faça agora é anotar a sua lista de remédio. Quais são os remédios que você toma? Eu conheço pessoas que tomam 5 remédios. Simvastatina, não sei o quê, remédio para erisipela, remédio para labirintite. Quais são os remédios que você toma? Anota no papel todos, né? Então eu trouxe aqui agora uma lista de 5 remédios que a partir de hoje você vai observar. Eu não estou dizendo para você largar esses remédios de forma alguma, apenas você ficar mais atento a isso e conversar com o teu médico, tá bom? Conversar com o teu médico assistente, porque ninguém conhece mais de você do que o seu médico assistente e você, tá bom? Primeiro remédio que você deve pensar na possibilidade de não usar, tá bom? O primeiro deles, eu já falei para vocês aqui agora, já falei em outros vídeos, mas é a estatina. Isso, as pessoas começaram a demonizar o colesterol, é um medo danado de colesterol. Pois é, e hoje nós estamos vivendo um grande problema que é as pessoas com colesterol baixo. Então, as estatinas, por exemplo, a simvastatina, que as pessoas usam muito para reduzir colesterol, o que acontece? Foi usada e é usada durante muito tempo para, digamos, desinflamar o corpo, né? Vou usar para desinflamar principalmente as placas de gordura das artérias carótidas e do coração. Só que tem um problema. A gente já sabia que as estatinas causavam problemas na massa muscular, com dores musculares, problemas no fígado, mas o problema é que as estatinas começaram, novas pesquisas começaram a mostrar que ela também reduz a função cerebral. Isso. Pessoas que usam estatinas começam a ficar com uma síndrome parecida com a demência, com Alzheimer, problemas de diabetes, isso, raciocínio mais lento, doenças cardíacas e até, sabe o quê? Depressão, claro. Se o seu corpo precisa de colesterol, o seu cérebro precisa de colesterol, suas emoções boas precisam de colesterol, as membranas das células precisam de colesterol, os seus hormônios sexuais precisam de colesterol, a vitamina D precisa de colesterol para ser feita. Então o colesterol muito baixo está ligado à depressão, à tentativa de suicídio e perda de memória. Estão me perguntando o que é estatina. Gente, estatina é uma classe de droga como a simvastatina, usada para baixar colesterol, tá bom? Então, esse é o primeiro remédio. Segundo remédio são os remédios contra refluxo, que é aquela queimação subindo, azia, tudo isso é a doença do refluxo gastrointestinal, que é a comida voltando do estômago para a boca. Em torno de 15 milhões de americanos usam os bloqueadores da bomba de próton, como os omeprazóis, por exemplo. Provavelmente muita gente usa. E muita gente compra sem receita, inclusive. Compra sem receita. Então, são os omeprazóis, pantoprazóis, o Veronil toma. Então, várias pessoas usam, tá certo? Então, muita gente usa. Só que o problema do omeprazol é que ele bloqueia a formação de ácido. Ele bloqueia a formação do ácido clorídrico. Gente, o ácido clorídrico é um ácido no estômago que é importante para o nosso corpo. Ele é importante para o nosso... Sem o ácido, a gente não... Existem muitas bactérias que entram no nosso corpo pelo estômago e são mortas no estômago através do ácido. O ácido estomacal é importante para a nossa nutrição. Quando você não produz o ácido estomacal, o que acontece? Você fica mais vulnerável às infecções. Você começa a ter algumas deficiências nutricionais. E às vezes você começa a adoecer, inclusive, do coração e dos rins. E pesquisas têm mostrado mudanças. Terceiro remédio que você deve pensar 2 vezes antes de usar é o paracetamol. Isso, paracetamol, gente, eu não sei na cidade de vocês, mas eu como médico, no começo, né, que eu atendia muito em posto de saúde,
atendia pessoas com dengue. A gente achava que paracetamol era a coisinha mais inocente que existia, né? Paracetamol, muito usado para dor e para febre, né? E é um remédio, um dos remédios mais comuns nos Estados Unidos. Só que ele não é tão bonzinho assim não. E nem ajuda tanto na dor. Já foi provado que ele ajuda muito pouco na dor das articulações dos ossos. Mas muita gente usa e nem tem tanta ação assim para esse tipo de dor. E o que é que as pesquisas mais recentes têm mostrado? Que o paracetamol prejudica a função cerebral. Vocês já imaginaram o tanto de gente que está sendo tratada com Alzheimer e que pode ser vítima dessas medicações? Mas o paracetamol, além disso, causa dor física e dores emocionais. As pesquisas, mais uma vez, mostram que pessoas que usam paracetamol, às vezes não sabem inconscientemente entender uma emoção positiva ou negativa. É como se houvesse uma confusão emocional. O paracetamol ele reduz os níveis de um antioxidante poderosíssimo no nosso corpo chamado glutationa. Né? Glutationa. Então, o glutationa é um antioxidante que nos protege de problemas cerebrais, de transtornos, de envelhecimento cerebral. Deixa eu falar mais uma coisa, se você não está... se você não se convenceu ainda. Existe um estudo dinamarquês que mostra que os filhos de mães, de gestantes, que usaram paracetamol na gravidez, têm muito mais chance de usar remédio para transtorno e déficit de atenção e hiperatividade na infância. Ou seja, se você tomou paracetamol na gravidez, o teu filho tem muito mais chance de precisar de remédio para TDAH até 7 anos de idade, certo? Paracetamol. E o pior, que o paracetamol na gravidez, as pessoas dizem, não, gestante pode tomar que faz mal nenhum. Faz mal sim. Faz. Doutor, muito Dorflex. Faz mal? Posso tomar para dor de cabeça? Gente, faz mal, certo? Essas medicações fazem mal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ontem à noite eu estava com dor de cabeça, né? Nós precisamos começar a resistir um pouquinho aos sintomas. Você não precisa, assim que sentiu uma dor, já tomar um remédio, não. Sentiu a dor? Bebe água, toma um banho morno, toma um banho gelado, toma um chá. Usa tudo que você tiver em casa para ver. Olha a tua pressão, tua dor de cabeça pode ser pressão alta, tá bom? Quarto remédio que você tem que pensar 2 vezes antes de tomar é o anti-inflamatório não esteroide. Sabe aquele anti-inflamatório? Para artrite, para dorzinha na coluna, isso. Basicamente o ibuprofeno e naproxeno. Não posso falar nomes comerciais aqui, tá certo? Mas são os anti-inflamatórios. Qual é o grande problema dos anti-inflamatórios? É que eles comprometem a mucosa gastrointestinal. O que é isso, Dayan? A proteção do estômago e do intestino fica comprometida. E aí você começa a ter úlceras no estômago e no intestino, hemorragias, incômodos estomacais, você começa a ter problema no intestino, tá certo? Com anti-inflamatórios. Só que o que é que a gente faz? Eu já fiz muito isso, gente, como médico, como cirurgião. O médico, muitas vezes, como eu fazia, o que acontecia? A gente passava um anti-inflamatório para a doença, para a dor, e quando dava úlcera, o que a gente fazia? Passava omeprazol, gente. Aí fica o paciente usando omeprazol, anti-inflamatório e antibiótico. Gente, todo paciente meu que fazia cirurgia grande, isso eu aprendi na residência médica, viu? Todo paciente meu saía do hospital, e eu sei que tem muita gente que já se operou, saía do hospital com omeprazol, anti-inflamatório e antibiótico. Aí você acaba com o intestino da pessoa, acaba, certo? Então é muito importante você ter cuidado com isso, muito importante. O quinto remédio que você deve pensar 2 vezes antes de usar. Esse aí eu quero saber se vocês sabem qual é. Não é corticoide, não é cafeína, é os antibióticos. Por que ninguém lembra dos antibióticos, gente? Por que ninguém fala nos antibióticos? Vou falar uma coisa pra vocês. Olha o nome, antibiótico, é antivida. É muita falta de consciência, de ecologia. Você achar que antibiótico é tão maravilhoso assim. Tem gente que usa antibiótico, gente, eu falo pra vocês. Eu já tomei muito antibiótico. A minha garganta inflamável eu usava antibiótico. Presta atenção numa coisa, nós não somos apenas nós.
Nós somos nós e um monte de bactéria. Bactéria boa e bactéria ruim. Então, os antibióticos matam bactérias boas e ruins. Todos nós, eu e vocês, todos nós um dia necessitaremos e necessitamos de antibióticos. Pelo menos uma vez na vida ou outra. Mas saiba de uma coisa, quando você usa antibiótico, ele vai matar bactérias boas no intestino. E os efeitos dessa matança vão persistir por muitos anos na sua vida, principalmente se você não repuser essa flora. E não é só isso, a pessoa pensa que vai ter problema só no intestino, não. Você pode piorar, inclusive, sua sensibilidade à insulina. Você pode, devido a antibióticos, você inclusive se tornar diabético. Você pode, inclusive, além de diabético, se tornar uma pessoa obesa. E você pode, inclusive, passar a ter demência. Então eu peço uma coisa a vocês, não insistam com o pediatra de vocês. Se tem alguma mãe aqui, não insista com o pediatra de vocês. Ai, não vai passar nem um antibióticozinho pro meu filho, não. Pelo amor de Deus. Se o seu filho está com resfriado, não fica forçando a barra pro pediatra passar antibiótico. Tem muito paciente que fica insistindo. Eu já vi muitas mães. Ai, doutor, não vai passar nem um antibiótico? Eu já fiz isso. Eu já acordei médico de madrugada pedindo antibiótico que o meu filho estava ruim. Antibiótico não faz milagre, tá bom? Então, o que eu quero falar para vocês, gente, é o seguinte. Medicamentos têm sua hora. O problema é que as pessoas estão usando em exagero. Estão comprando, inclusive, sem receita médica. Ainda bem que antibiótico hoje precisa de receita controlada. Pessoas estão morrendo de overdose de analgésico, principalmente nos Estados Unidos. Nós temos celebridades que já morreram com overdose de analgésico. Então, vamos treinar nosso corpo para que ele comece a se curar de uma forma natural. Converse com seu médico. Dayan, você acha que ninguém deve usar anti-inflamatório? Não. Se você precisar, você tem que usar. Se você precisar de antibiótico, tem que usar. Se você precisar de omeprazol, você vai ter que usar. O problema é banalizar. Então vamos conversar com nossos médicos e vamos pensar assim, doutor, chegue para o seu médico, doutor, vamos fazer o seguinte, existe a possibilidade da gente tentar sair desse remédio, fazer algum tratamento mais complementar, mais alternativo, digamos assim, sei lá, acupuntura, fitoterapia, física quântica, florais, gente, a medicina é muito grande, chás, existem muitas possibilidades, tá certo? Eu vou relembrar para vocês aqui quais foram, e eu tenho certeza de uma coisa, com os conteúdos desse canal aqui, você vai reduzir a quantidade de medicamentos da sua vida. Eu tenho absoluta certeza, porque tem muita gente aqui que já fez isso, tá certo? Os 5 remédios que você tem que pensar 2 vezes antes de tomar. Relembrando para vocês. Número 1, estatina. Número 2, é o remédio para refluxo. Número 3, paracetamol. Número 4, anti-inflamatórios não esteroidais. Número 5, antibióticos. Então, grande abraço para vocês. Compartilhe esse vídeo agora com todos os grupos, principalmente daquelas tias que tomam 5, 6 remédios todo dia, tá bom? Então, viva com saúde, viva com paixão, com Deus no coração. Tchau, gente. Valeu!